Ok, boa noite. Boa noite. Novamente. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salvos do limbo da área do Letras Libras, do limbo da repetição, dos totens consagrados, né? Da repetição mais do mesmo, né? Do senso comum, do eu sei tudo sobre Libras e não preciso aprender nada. 7 salvos, eu me incluo 8, né? Nessa. Gente, na nossa sessão assunto aleatório de hoje, eu trouxe uma chibata para dar uma chibatada em alguém que deixou um comentário mal educado, que obviamente eu joguei na lata do lixo, né? Como vou jogar o dono do comentário também na lata do lixo, que é de onde tanto o comentário quanto o dono do comentário não deveria ter saído, né? Eu penso o seguinte: se eu ignoro algo, eu tenho humildade suficiente para me recolher à minha ignorância. Eu não vou falar de trigonometria, que eu não sei nada sobre o estudo dos triângulos, certo? Eu não vou falar nada de geometria, porque eu não sei nada de geometria. Eu não sei nada de matemática, eu sou da área das linguagens, né? Então, aquilo que eu ignoro, eu me reservo a minha ignorância. O problema é que as redes sociais, as pessoas se escondem atrás de um teclado e atrás de um nickname, né? Atrás de um pseudônimo, para enxovalhar trabalho sério dos outros. Pode não ser o melhor trabalho do mundo, mas o trabalho que a gente faz aqui em relação à língua de sinais é trabalho sério, né? Então, eu vou citar o nickname, né, que é para a pessoa saber, ela vai voltar a assistir nossos vídeos. Seu José, o senhor deveria ter humildade, tá, para reconhecer que o senhor não sabe tudo sobre língua de sinais. Segundo lugar, agora eu vou descer o nível um pouquinho para dizer para o senhor o seguinte: se o senhor ignora algo na língua de sinais, isso não vai significar que não exista. Tá? As coisas não deixam de existir por causa da sua ignorância. Certo? Ou o senhor é um ignorante, ou o senhor é um hipócrita. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos no curso de Letras Libras aqui da universidade, curso que eu faço parte como docente, a disciplina de fonologia da Libras. Se a Libras é uma língua natural, se ela tem uma fonologia, significa que é possível fazer descrição fonológica dessa língua. Tá? Então, se o senhor acredita que não é possível fazer descrição fonológica da língua de sinais, é porque, então, a língua de sinais não tem fonologia e não é língua. Porque se ela é língua, ela é um sistema e ela possui o nível fonológico. Logo, ela é passível de descrição. E é o que nós estamos fazendo aqui. Nós só não estamos, senhor José, utilizando o termo fonológico. Sabe por quê, senhor José? Eu consigo explicar o porquê que nós não utilizamos esse termo. Talvez o senhor, do alto da sua ignorância, ignore também que fonema vem de fon, que significa som, e ema, que significa mínima parte de. Então, fonema, mínima parte de um som. Nós não temos sonoridades na língua de sinais. Então, nós temos outros termos, como visema, cunhado pela professora Maria Ângela Estevita Barros, fui aluna dela, tá? Com muito orgulho, aprendi muito com essa professora e a admiro muito, tá? Eu tenho humildade para reconhecer que necessitei do conhecimento dela, necessitei da mão estendida dela em passar o conhecimento,
certo? A gente pode utilizar também o termo quirema, tá? Que esses termos são bem condizentes com a língua de sinais, porque não temos som para utilizar fonema na língua de sinais. Aqui, nas nossas pesquisas, a gente utiliza o termo parema. Sabe de onde vem esse termo parema? Par vem de parâmetro, e ema é a mínima parte de um sufixo grego, tá? Então, o senhor não pode qualificar o nosso trabalho aqui do alto da sua ignorância. Recolha-se ao seu lugar. Nós estamos fazendo pesquisa, estamos fazendo um trabalho sério aqui, tá? Pode, como eu disse, não ser o melhor trabalho do mundo, mas é um trabalho sério e não é mais do mesmo. Nós conseguimos nos diferenciar porque a gente tem criatividade, a gente consegue estudar e aplicar as teorias que a gente estuda na língua de sinais, certo? Então, faça um favor a você e a nós também. Recolha-se e nos poupe. Não deixe mais comentário do tipo que tu deixou nos nossos vídeos, porque a gente manda você para o lugar que você não deveria ter saído. O lixo, o limbo, certo? Agora, se você quiser aprender um pouquinho com a gente, né, continue assistindo os vídeos, tá? Eu tenho certeza que você vai conseguir extrair um pouquinho de conhecimento dos nossos vídeos. Você vai conseguir levar, no mínimo, para a sua vida um pouquinho de humildade, porque aqui a gente tem, um pouquinho de fraternidade, porque aqui a gente tem, um pouquinho de generosidade, porque aqui a gente tem. O curso é gratuito, não está sendo cobrado nada de ninguém. E onde nesse Brasil do meu Deus convidarem esse que vos fala, que não é ninguém na fila do pão, para levar esse conhecimento, tenho certeza que eu irei, pagando a minha passagem, pagando a minha estadia, eu irei e não cobrarei um centavo para levar esse conhecimento adiante. Então aprenda um pouquinho com a gente, que a gente tem algo a ensinar, tá? É isso. Depois do momento, assunto aleatório e da chibata comendo, vamos voltar aqui mesmo Aos três poderes. aos três poderes. E agora a gente vai maneirar um pouquinho nas adjetivações, né? Porque o pau está comendo lá em cima e, como a gente sabe, pau que dá em Chico não dá em Francisco, a gente já está com a barba de molho aqui, né? Porque a gente não quer ser o Chico, porque o Francisco o pau não dá nele mesmo, né? Bom, a gente começou fazendo uma tabela para descrever esse sinal aqui primeiramente, né? Porque esse sinal aqui vai levar uma raiz para dentro desse sinal aqui, correto? Então vamos retomar a bateria naquele dia acabou, né? Vamos retomar então essa tabelinha, tá? Para a gente fazer novamente a descrição desse sinal aqui, que é um sinal bimanual simétrico. Por que esse sinal é bimanual simétrico mesmo? Que significa a mesma configuração de mão, duas mãos, possuem os mesmos. As duas mãos compartilham os mesmos elementos linguísticos, né? As duas mãos são iguais em todos os elementos, né? Em todos os paremas, né? Em todos os fonemas, tá? Então vamos lá, ó. Já que nós sabemos que o sinal é bimanual, eu tenho que descrever a mão esquerda e tenho que descrever a mão direita, né? Por que a gente consegue descrever fonologicamente a língua de sinais? Porque a gente conhece a escrita de sinais, a gente conhece, a gente escreve, a gente lê língua de sinais, é por isso que a gente consegue fazer. Se a gente fosse pesquisador que lidasse apenas com glosas ou apenas com imagens, nós não conseguiríamos fazer isso. Então vamos lá, ó. Essa é a configuração de mão, né? Então o polegar está fechado,
os demais dedos também, né? Orientação de palma para medial. Ponto de articulação, espaço neutro, não tem ponto de contato, movimento em arco, tá? Um movimento direcional. Se as mãos são simétricas, são os mesmos elementos. Ok? Agora, a gente pode fazer a descrição disso daqui por parâmetros, né? Configuração de mão, lembrando sempre que quando eu lido com os faremas, entre parênteses, fonemas, isoladamente ou por parâmetros, eu lido sempre entre barras. Se tem elementos do polegar para o dedo auricular igual, eu já coloco aqui o apóstrofo. O que significa esse apóstrofo? Significa que tem elementos iguais e que na escrita está suprimido esses elementos iguais. Sinal bimanual. Linha superior. Mão esquerda. Linha inferior. Mão direita. Está descrito. Configuração de mão. Locação. Movimento. Na ordem, pessoal, sempre será essa. Configuração de dedo primeiro, orientação de palma por último. Em relação à locação, ponto de articulação sempre virá primeiro. Ponto de contato virá depois. Em relação ao movimento, os movimentos de dedo, de punho, de braço, tá? Movimentos direcionais serão sempre em primeiro lugar. Depois virão os movimentos secundários, que são aqueles que a gente escreve sobrescrito, tá? E as expressões faciais, tá? Então, a gente descreve por parâmetro dessa forma. O sinal no todo, no campo morfológico, a gente utiliza colchete, tá? Então, a mesma coisa, linha superior, mão esquerda. Mão esquerda. Linha inferior, mão direita. Para que serve isso? Bom, para você comunicar dados de pesquisa linguística, para você registrar, para você analisar, para você comparar, tá? Eu estou com 2 artigos no Prelo, um na revista Diálogos, outro na revista Falange Miúda, que está na UFPE agora, tá? Falange Miúda. Foram aprovados, serão publicados agora no primeiro semestre desse ano, em que na pesquisa eu comunico dados, né, aplicando esse sistema, dados linguísticos, utilizando isso. Então, toda vez que eu vou utilizar um sinal, ao invés de eu colocar uma foto do sinal ou fazer uma glosa, colocar em caixa alta, né, e tal, lá do jeito que se faz, eu utilizo a descrição, tá? Muito mais simples para você lidar e muito mais língua de sinais. Ok? Então, esse é o sinal de poder, tá? Eu aprendi em 2011 esse sinal de poder, mas o que eu acabei levando para o meu uso, poder. Esse daqui, dessa forma, poder.
Tá? O que eu utilizo é isso. Poder. Mas aí só tudo diferente, né, professor? Isso, só o movimento. Agora, vamos para isso daqui. Isso. Yes, yes, yes. Tudo atrás, o movimento tudo atrás também. Ó. Não, você está fazendo isso daqui levando para frente. Tudo atrás. Movimento em arco para a parte superior. Do dedão para o espaço neutro. Isso. Do dedão. Ó. Passa por cima do dedão. Isso. Ó. Só que você não coloca a mão, você para lá. Isso. Separa aqui, ó. Aqui no judiciário. Ok? Pessoal, eu vou apagar, vou deixar só esse registro aqui, tá? Vou apagar isso daqui porque eu preciso utilizar o quadro. E o nosso espaço não é tão grande, tá? Claro, o quadro é grande, mas o foco da câmera não se limita um pouco. Ok? Novamente, aqui eu tenho as duas mãos, mão direita e mão esquerda, mas agora nós estamos num contexto de sinal bimanual assimétrico. Ou seja, as minhas mãos não compartilham todos os elementos linguísticos. É possível ver isso na descrição linguística? Sim, é possível e a gente vai verificar isso agora. Vamos lá. Primeiro, a gente vai descrever a mão não dominante, a mão passiva, que no meu caso, por eu ser destro, é a mão esquerda. Tá? Olha só, polegar estendido, tá? E a gente grava por generalização dessa forma. Indicador estendido, médio estendido, anular e auricular fechados. Orientação da palma para trás. Ponto de articulação, espaço neutro. Ponto de contato não há, movimento não há. Você não precisa necessariamente colocar nada aqui. Se quiser, pode colocar um tracinho, tá? Sinalizando que não há movimento. A mão dominante, a mão ativa, tem a configuração em S, tá? Olha aqui, é a mesma configuração de dedos, são as mesmas, tá? Não muda. A orientação de palma, como é aqui? Para medial. Alguma similaridade com o nosso sinal? Sim, né? A configuração de mão é a mesma. Será que tem mais algum elemento que coincide? Vamos ver. Aonde que eu estou sinalizando aqui? Onde que é o meu ponto de articulação? Espaço neutro. Movimento tem? Sim. Qual movimento é? Movimento em ar. Ou seja, a mão direita preserva todos os elementos linguísticos presentes nesse sinal. Ou seja, nós temos aqui uma raiz desse sinal aqui que permanece nisso. A ideia de poder é trazida para esse sinal aqui pela mão dominante. Tá? Então, o que significa essa configuração de mão aqui? 3. O número 3. Os 3 poderes. Tá? Ok. Vamos por configuração de mão para ver como fica agora. Tem elementos iguais? Tem. Olha só. Polegar estendido, linha superior, mão esquerda, tá? Indicador, médio, anular. Preciso escrever o auricular? Não.
ele está igual, né? Então, por isso a gente utiliza o apóstrofo, né? Orientação de palma para trás, certo? Mão direita, polegar fechado. Preciso escrever os demais dedos fechados? Não, né? Orientação de palma para vertical. Ok? Ponto de articulação, espaço neutro. Né? Perdão, pessoal, a outra eu escrevi só uma mão, né? E é as duas juntas, tá? Perdão. Movimento, mão esquerda, negativo, mão direita, inarco. Prontinho. Tá? Então, se eu for dizer aqui, qual elemento desses aqui é a minha raiz? Como que eu deveria fazer nesse sinal aqui? Bom, primeiramente, a gente vai fazer a descrição completa do sinal no campo morfológico. Vamos lá, ó. Apóstrofo, configuração de mão, polegar, médio, indicador e médio, anular, orientação de palma, ponto de articulação, movimento não há, fecha aqui, correto? Mão direita, orientação de palma, ponto de articulação, movimento. Essa é a raiz. Essa é a raiz. Não, aqui é o sinal por completo. Tá? Posso descrever aqui as mãos independente? Posso, eu posso tomar apenas a mão direita, apenas a mão direita, né? Apenas a mão esquerda. Se eu for utilizar uma das mãos apenas numa análise fonológica, eu utilizo entre barras, tá? Exemplo, né? Sei lá, quero falar sobre os elementos fonológicos da mão não dominante. Eu tomo só isso daqui, tá? Que é a minha mão esquerda. Agora, se eu quero falar do conteúdo, lembra que isso daqui, sempre entre barras, se refere ao plano da expressão. Se refere ao plano dos paremas, ao plano da substância da língua, tá? Ao plano dos fonemas. Agora, se eu estiver falando, se eu estiver na minha análise, comentando, analisando, comparando o conteúdo, o que significa cada parte do meu sinal, nesse caso aqui, cada uma das mãos vai carregar um sentido no sinal. Às vezes pode ser que só o movimento carregue algum sentido. Né? No caso de casa e morar. Né? Lembra lá do livro Estudos Linguísticos da Conice Quadros? Que ela vai dar esse exemplo. Né? Casa, e aí eu adiciono o movimento para mudar a classe gramatical. Né? Casa, morar, pente, pentear. Percebe a mudança do movimento aqui, que se direciona para trás? Né? Celular,
fazer uma ligação, fazer uma chamada de celular, ou receber uma ligação de celular, atender uma ligação de celular. Né? Então, um movimento modificando aqui a classe gramatical, ou seja, carregando um conteúdo para dentro do sinal. No caso aqui, né, a gente tem cada uma das mãos carregada de um sentido e o todo dela formando o sentido final do sinal. Tá? Então, olha só. Vou apagar aqui para poder exemplificar para vocês o que eu estou dizendo. Se eu olho para isso daqui, por conta dos colchetes, eu já sei que isso daqui me remete ao sentido, ao significado, ao conteúdo. Se eu olho para isso daqui e eu vejo essas barras, eu já identifico que isso daqui está se tratando de parema. Tá? Vou colocar aqui, entre aspas, fonema. Tá? Preciso ter isso claro na minha cabeça. Olhando para essa mão aqui, nesse sinal aqui, o que pode significar essa configuração de mão aqui, alocada no espaço neutro? O número 3, né? Isso daqui está me dando uma quantidade. Não são 2, não são 4, não são 6 poderes. São 3 poderes. Os 3 poderes do que mesmo? Deixa eu mentir. Os 3 poderes. Eu não posso repetir isso na frente da câmera. O negócio está muito... Vou utilizar um termo Se estivesse me gravando também, eu não ia fazer. né? Vou utilizar um termo que é muito utilizado lá em Rondônia. O negócio está muito peidado lá em cima, não dá para brincar, não. Os 3 poderes da República. Né? Não são 3 poderes qualquer. Né? A gente está falando dos 3 poderes da República. Então, esse é o significado, é o sentido que essa parte do sinal vai ter. Mas e o restante? Olha, se a gente disse que isso daqui é poder, isso daqui, nesse sinal, só pode significar uma coisa: poder. Veja como que por meio da grafia eu consigo isolar os conteúdos do sinal. Aqui eu tenho a referência numérica, 3. Aqui eu tenho a referência poder. Mas não é um poder qualquer. São poderes da República. Os 3 poderes da República. Certo? É muito fácil você olhar para um sinal como esse daqui e você dizer: isso daqui é casa e isso daqui é estudar. Porque você aprendeu que, para além dessa composição, esses 2 sinais existem independentemente. Agora,
Quando você pega um sinal como esse daqui, se você não escrever, você não vê as partes. Você vai lidar com ele como se fosse uma única coisa. E não é. Isso daqui tem uma referência numérica. E isso daqui tem uma referência a um sinal que existe anteriormente. Né? Como, por exemplo, isso daqui é uma coisa. Existiu anteriormente disso daqui, que é a junção disso mais isso. Certo? A grafia deixa muito claro. Perguntas faladas. Quando não tem movimento, usa só o tracinho, tem que colocar o tracinho. Ali em cima no 3. Como ele não tem movimento, você coloca um tracinho. Então, Isso. Você pode colocar o tracinho, você pode deixar em branco. sim. Tá? Eu costumo colocar o tracinho, porque eu sou muito visual. Né? E aí, eu olho, eu já sei que isso é um sinal de negatividade para o movimento. Tá? Quando ambas as mãos não têm movimento, a gente não coloca nada, não escreve nada. Áurea, estou vendo você pensativa, olhando. Alguém mais um ponto de interrogação assim enorme? Ok, a gente pode passar então para, né? Legislativo. Não? A gente vai fazer todos eles. Eu vou organizar o meu quadro mais didaticamente. Professor, faz o executivo os dois sinais com X e com E, por favor. Porque a Rosimeire colocou pode ser o E ou assim ou assim. Aham. Claro, vamos estudar coisa. Tá certo, pessoal. Aproveitem, né? Tá de grátis. Saber não ocupa lugar. Por enquanto, o povo que acha que sabe tudo vai achar estranho e vai dizer bem assim: descrição calemológica. E tem mais essa, quanto mais eu rezo, mais assombração parece. Eu acabei que não escrevi os dois sinais anteriores, né? O próximo agora é esse daqui, tá? E eu vou escrever em risografia esse sinal um pouquinho mais abaixo. Oi? Pronto. Escrevinhado, né? Vamos à descrição. Né? Continuamos com mão esquerda, né? E mão direita. E olha que eu nem pedi os três, porque assim, 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 assim. Ah, não. Só dois. Chega de variação. Né? Vamos lá, então, olha só. Poderia ter deixado, né, esse daqui escrito sem movimento. Peraí. O sinal mudou, né, Cláudio? Tá faltando algo aqui e vocês nem me corrigem, né? O professor está dando church já no terceiro turno de trabalho. Está pensando que servidor público não trabalha?
Venha aqui e faça 3 turnos, como alguns de nós fazemos. Aqui estão os dados desse sinal aqui. Espera aí que eu vou fazer uma pausa. Agora é pronto, o que é esse? Eu não consegui tirar foto, o negócio nem foi. Ok, vamos lá para configuração de mão, então, né? Do sinal. Agora, quantas existe isso, quanto mais eu rezo, mais situação aparece. Vou passar o resto do ano falando isso. Até na disciplina que eu for ofertar lá na pós-graduação, eu vou falar. Vai ser meu lema daqui por diante. Aquela feliz curso da formatura. Bingo! Oh, uau. O professor já está cansado mesmo. Imagina. E vocês não falam nada, né? Cadê o meu coxinha? Aqui é só configuração de mão. Mas Só configuração de mão. Aí depois, ponto de articulação. O professor está cansado mesmo disso. Vocês acreditam que da recuperação da cirurgia, eu ainda não voltei ao pique do trabalho de antes? E olha que eu fiquei. 30 dias, tem? Hã? Tem 30 Eu fiquei uma semana de repouso, tem 2 semanas agora. dias. É recém. Eu ainda estou tendo muito sono, sonolência, eu acordo ainda, muito sono ao mesmo tempo eu venho a noite inteira. Ok, aqui estão descritas os parâmetros, né? Descritos os parâmetros, configuração de mão, locação, movimento. E agora a gente pode fazer a descrição. Vamos lá para o cantinho, para ficar bem organizadinho, didático o nosso quadro, né? O meu quadro na prova do concurso foi assim maravilhoso, espetacular, meus slides, tudo com escrita de sinais. Né? A aula foi pública, tinha um monte de alunos do Letras Libras. O professor Anderson Pincoso no super lá na sala, eu falei, maldito seja. Na época eu aguentava sinalizar classificador. Como um dos membros da banca tinha, aliás, os 3 membros da banca tinham acabado com a gente durante o concurso. Na época durava 1 semana o certame. Né? Tinha acabado com a gente. Teve candidato que saiu da sala chorando. Né? E um camarada vinha por uma rota e esse voo que ele veio tinha tido um acidente em Brasília. O avião o trailer de pouso não tinha baixado, não tinha descido, pois a minha aula foi classificador só com acidente de avião. Só com acidente de avião. Inclusive, eu utilizei o avião, né, do acidente lá da linha dele, que não tinha baixado o trem de pouso. Eu contei a historinha, macabra, né? Contei a historinha. E aí eu utilizei avião espatifado no chão, avião que explodiu no ar, que pegou fogo. Rapaz. Ele não estava traumatizado, traumatizou. Né? Voltou e pensou muito por essa volta. Será que eu volto de ônibus? Diz que mal, né?
Vamos lá, pessoal. Apóstrofo, porque eu já sei que os meus dados se repetem, né? Mão esquerda, sempre, como eu disse, na linha superior, tá? Os dados linguísticos são os mesmos, tá? Do nosso sinal anterior. Tá? Esse movimento aqui é um movimento direcional para frente e para trás. Tá? Então, esse é o executivo. Com a vontade de fazer aquele sinal, né? Mas pode. O executivo, tá? Olha só. A gente pode separar esses núcleos de sentido? Pode separar. A gente já sabe que esse 3 se refere ao número, né? E aí, essa outra parte aqui, o que seria? A que se refere? Gente, esse X nesse sinal não é casual, não é aleatório aqui. Por quê? Isso daqui a gente já sabe que se refere a 3, né? O poder, aqui essa raiz desaparece, fica subtendida. Do polegar para a ponta do dedo médio. Tá? Fica subtendida. Mas esse X aqui, a que se refere? Né? Isso daqui, ó. Né? Que aí a gente vai escrever dessa forma aqui, ó. É só as configurações de dedo. A que se refere essa partícula? Isso daqui, claro, é a referência ao poder executivo. Executivo. Isso daqui é o sentido dessa mão configurada em X com esse movimento. Tá? Isso daqui a gente já sabe que é 3. Isso daqui, poder executivo. Tá? Olha aqui, aonde está o empréstimo? O X. Então, não é um empréstimo por inicialização. A inicialização é a primeira letra, não é? Aqui já está no meio da palavra, praticamente. Né? Faz parte mais do núcleo central da palavra. Tá? Então, esse X aqui representa essa letra aqui da palavra da língua portuguesa. Tá? Então, ok? E aí me foi pedido para fazer com o E também, né? Vamos lá. Deixa aquela partezinha ali, né? Descrita. E vamos ao E. Eu acabei apagando aqui elementos que não precisava, né? Olha só, o polegar ele está curvo do E, né? Os demais dedos todos severamente curvos. A nossa orientação de palma é para frente. Para frente. Ponto de articulação? Neutro. Espaço neutro. Né? Precisa ser tão repetitivo? Precisa? Precisa, né? Professor, escreve o sinal, por favor.
Deixa mais Vamos claro. ver. Ui, força demais. Um pouco mais abaixo, né? Aproveite, porque um dia eu deixarei de existir. Eu, personalidade, tá, pessoal? Eu, personalidade, deixarei de existir. Porque esse sinal escrito ali, vamos lá, descrição do parâmetro, né? Eu não deveria ter apagado. Pronto. Né? Nossa. O nosso poder executivo com a configuração em E. Descrição, vamos lá. Né? A mesma coisa, a mão esquerda, sem movimento, fecha, e ok? Da mesma forma que o sinal anterior, que a gente viu que o X é um empréstimo, né? Executivo, correto? Né? A gente tem o E também diferenciando essa palavra, né? Executivo. Tá? Tranquilo até aqui, né? A gente continua com a mesma divisão, né? A mão esquerda, a mão não dominante, com o numeral quantitativo, né? Que está me dizendo ali 3 poderes, tá? 3 poderes, né? E aí, esse X ou esse E, essa minha mão dominante, configurando todo o sentido do poder específico. Poder, nesse caso aqui, executivo. Tranquilo, Áurea? Já dá para fazer a descrição na tese? Mais um pouquinho. Rayane, já? Por que você não agressiva uma hora dessa pra senhora? Gente, tanta agressividade. Olha, 4 anos passa tão rápido. Diz que para de fazer. Diz que, ó, Ativa a ansiedade. para de fazer pressão. Para de fazer pressão. Bom, brincadeiras à parte, né? Temos nesse curso, hoje, presentes 2 doutorandas que aplicam essa assombração que apareceu para o José, né? Na pesquisa de doutorado. Hoje, 2 doutorandas presentes, a Carol, que assistirá à gravação posteriormente, também aplica, e a Rose também aplica no pesquisa de doutorado. Então, não estamos falando de algo aleatório, né? Quanto à nossa conversa inicial e a Chewbacca comendo. Perguntas, pessoal, em relação a isso daqui? Eu vou tomar um pouquinho de água, que a garganta já secou. Marina tá tão quieta. Eu sei, Marina. É falta do café, tá vendo? Por isso que você não deve deixar de trazer café. Até ela. Tá quietinha. Não precisa ficar triste, Marina. Não precisa ficar triste. Eu vou deixar você uma aula inteirinha fazer a descrição para você.
Posso apagar, pessoal? O próximo é o. Eu já ia fazer Pode apagar isso, isso. né? É o legislativo, né? Então, isso daqui vai permanecer, só isso daqui vai mudar, né? Eu já sei disso. Só isso daqui vai mudar, só isso daqui vai mudar. Ok? Então, olha só. Alguns elementos do sinal, eles vão sendo preservados nos outros, eles vão sendo mantidos. Isso tem a ver com algo que André Martinet, o linguista francês, diz e referencia com o termo economia linguística. Tá? Imagina se para cada sinal desse tivesse que inventar algo totalmente novo. Para cada fenômeno desse, para cada objeto desse da comunicação, tivesse que inventar um sinal totalmente novo. Né? O léxico da língua se agigantaria de uma forma. Então a gente vai pegando elementos dos já existentes e recombinando e formando novas partículas morfológicas. Tá? Então você pode ver que eu tenho poder e isso daqui é mantido nisso daqui. Isso daqui é mantido nisso daqui, é mantido nisso daqui, é mantido aqui e é mantido aqui. Enquanto isso daqui vem de justiça. Eu não conheço o sinal de legislativo, vocês conhecem? Executivo. Mas deve ter alguma coisa a ver com isso daqui que vem para cá e com isso daqui que vem para cá. Não. Eu não conheço. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Tá? Polegar, né, estendido, indicador estendido e os demais fechados, né? Isso, legislativo. Tá? Completando aqui então, ó. Viu como não é difícil fazer descrição? A partir do momento que você conhece os grafemas, que você conhece os fonemas, paremas, bisemas, quiremas, como queiram, a partir do momento que você conhece a relação existente para a grafia, né, e você conhece o sinal, você não vai ter dificuldade para fazer. Né? Não vai ter dificuldade para escrever, não vai ter dificuldade para descrever fonologicamente. Tá? Vamos para a nossa descrição do sinal como um todo. Tá? A mão esquerda permanece, que é o elemento comum. Agora nós temos a configuração de mão em L. A orientação da palma é para trás. Né? Ponto de articulação continua sendo no espaço neutro e o movimento aqui continua movimento direcional para frente e para trás. Bom, gente, aqui, essa minha mão direita é em L exatamente por causa da palavra legislativo. Então, esse é um empréstimo da língua portuguesa por inicialização. Tá? Tem uma professora que ela estuda lexicografia
que tem um estudo muito interessante sobre isso, a professora Faria do Nascimento, me esqueci o primeiro nome dela. Ela é aposentada da UNB e prestou concurso para a UFG, está na UFG agora, salvo engano. Faria do Nascimento. Ela tem uma pesquisa muito bacana relacionada ao léxico da língua de sinais. Tá? Vale a pena conhecer o trabalho dela. Perguntas sobre isso? É difícil? É difícil? Não, gente. Gente, não fala para o seu cérebro que é difícil, porque ele acredita. Não fala que é difícil. Assim, eu falo para o meu cérebro que inglês não é difícil. O problema é que ele não acredita. Ele não acredita de jeito nenhum. Pergunta. Você vai escrever esse sinal ainda não? Escrita? Qual? Esse que você fez agora. Ah, faltou, né? Vamos lá. Valeu lá. Por lembrar. Porra. Eu tô acostumado com esse 3 aqui, né? Daí já ia escrevendo ele um pouquinho mais abaixo para poder dar para escrever. Pessoal, acreditem em uma coisa. Pode ser que isso não venha dar em nada, tá? Por causa da resistência que a gente tem na área da língua de sinais. Mas isso daqui é algo que pode ser um diferencial para você. Tá? Pode ser um diferencial para a sua pesquisa de mestrado, pode ser um diferencial para a sua pesquisa de doutorado, pode ser um diferencial para você numa banca de concurso. Tá? Algo além. Mas só que há outros benefícios, como, por exemplo, você memorizar sinais. Quando você escreve, o seu cérebro aprende. Tá? Quando você escreve, o seu cérebro aprende. Por último, nós temos o dono. Eita! Eu ia dizer coisa que não pode. Eu ia dizer coisa que não pode. Não pode. Como que é essa mão? É para trás? Para trás, né? É um sinalzinho ruim de escrever, porque ele tem configurações curvas. Ele tem configurações curvas e toda configuração curva. Hã? Não sei. Para mim faz mais sentido fazer para trás. Porque o sinal de justiça a gente faz assim, não é? Palma para trás. Não, seria, né? Hã? Medial. E nós temos variação linguística aqui, então. Porque eu aprendi assim, ó. Muda a orientação da palma, né? Só muda a orientação da palma. Só muda a orientação. Bom, comecei a escrever assim, vou manter, tá, pessoal? Eventualmente, se vocês quiserem escrever medial, ok? A escrita, essa daí, é só colocar para medial. O movimento aqui a gente
tem um movimento direcional para cima e para baixo. Tá? Independente se você escrever palma para medial ou para trás, o movimento não vai variar. Ok? O que muda aqui agora são esses elementos aqui. Vamos lá. Configuração do polegar, configuração do indicador, configuração dos outros dedos, orientação de palma e movimento para cima e para baixo. Movimento para cima e para baixo. E nossa configuração de mão. Ok? Feita essa descrição, já temos a descrição por parâmetros, vamos à descrição do sinal como um todo, ou seja, do morfema. Olha só, pessoal. Aqui nós vamos ter dois morfemas para constituir esse sinal. Tá? Então, olha só. Se eu for fazer a descrição em uma parte, eu já sei. Pego uma, né, no caso aqui, o conteúdo 3, ou o conteúdo justiça, né? Poder judiciário. Ok? Se eu quero fazer essa descrição linearizada, como que eu vou realizar isso? A mão esquerda sempre virá à esquerda, tá? E a mão direita, obviamente, virá após, tá? Se eu quiser linearizar essa descrição, é possível, é só colocar dessa forma. Tá? Praticamente, em todos os meus trabalhos, você vai encontrar dessa forma aqui. Dessa forma aqui, eu não utilizei nenhuma vez, mas é possível. Tá? Pessoal, alguma pergunta até aqui? Não? Tranquilo? A hora que chegar em casa é que as Amanhã ideias pega tudo isso, vai ler tudo isso aí. Vai ver, não quer mesmo? Não é que eu estava nessa aula? Gente, eu acho que quando essas dúvidas surgirem, né? Será que eu entendi mesmo? Será que foi isso? Será que não? Voltem ao canal lá e veja a aula. Tá? Veja a aula novamente, veja quantas vezes for necessário. Tá? Esses conteúdos, eles exigem bastante exposição a eles e bastante prática para que eles sejam internalizados. Ainda vamos mais umas 2 ou 3 aulas aí pela frente, fazendo essa prática mais coletivas, e aí depois eu vou começar a mandar para vocês sugestões para vocês fazerem a descrição, mandarem para mim, e eu corrigindo, devolvendo a vocês, para ver como vocês estão absorvendo esse conteúdo. Tá? Lembrando, para você fazer isso daqui com maestria, é necessário que você escreva bem.
escrita de sinais. Tá? Então, já vai, aí vocês todos tiveram visografia, tiveram aula de visografia. Tem vídeos lá no canal falando, ensinando visografia. Voltem à prática da escrita. Tá? Escrever é importante para você fazer a pesquisa. Que horas que é, pessoal? 7h45. Ainda temos um tempinho. Né? E se vocês sabem, eu aproveito cada minuto. Né? Cada minuto. Até se a energia acaba, né, Alan? Posso apagar? Deixa eu entrar, deixa eu cuidar. Eu quero perguntar para a Rosa Carolina, que está assistindo, e é por ela, tá? A gente não está publicando os vídeos por causa de likes, porque a gente quer ficar famoso, não é nada disso. Negócio de fama é coisa da personalidade. E uma coisa que eu tenho bem dominado já é essa questão da projeção da fama. Né? Não sou ninguém na fila do pão, eu sou tímido, aliás. Né? Não quero fama nenhuma. Tá? A gente está publicando por causa da nossa colega, né, que quer esse conteúdo, que se interessa por ele, que vê uma aplicação, que vê uma importância. Ela está falando da importância do registro escrito, do registro gráfico para a língua de sinais, para a perpetuação da cultura em torno da língua de sinais. Né? Então, eu quero perguntar para você, Carol, você está conseguindo acompanhar nosso conteúdo? Se você está conseguindo absorver os nossos conteúdos por meio das gravações, tá? E as suas dúvidas, por gentileza, me manda no WhatsApp, tá? Me manda no WhatsApp que eu vou responder mais rápido a você. O e-mail eu estou demorando um pouquinho mais a responder e-mail por causa da montanha de e-mails que me chega todos os dias em virtude da chefia do departamento. Tá? Quero um feedback seu, Carol, para a gente poder verificar se a gente melhora em alguma coisa ou muda alguma coisa em relação à gravação das aulas. Alan, você tinha me dito 2 sinais. Me lembra quais são eles? Tem 2 minutos. Eu pensei no. Isso, letras libras. Vamos primeiro a isso. Deixa eu apagar. Bem. Letras libras é um sinal bem simples para se escrever. Tá? Basicamente, a gente tem a mão passiva com os dedos espraiados, abertos, né? E a mão não dominante, perdão, está fazendo invertido. A mão passiva a gente tem ela configurada em L, que é a referência, que é uma referência, né? E a outra mão aberta, a mão dominante aberta, né? Com os dedos espraiados, fazendo uma outra referência. Ou seja, esse é um sinal que ele não tem composição de duas formas, né, como o sinal de estudar, né, casa mais estudo, né, mas aqui a gente consegue perceber bem claramente que isso daqui faz referência a letras, né, e que isso daqui faz referência ao antigo sinal de Libras ou língua de sinais, né? Também serve para a língua de sinais.
Tá? É bem simples a descrição. Quer fazer algo? Por enquanto não. Mão esquerda, mão direita é muito importante, tá? Para a gente internalizar todo o mecanismo da descrição, que a gente sempre faça essa tabelinha, né? Vamos lá, mão esquerda, ó, polegar, indicador, médio, anular ou anelar, as duas formas estão corretas, auricular, orientação de palma para frente. Aqui eu completei a minha configuração de mão. Quais são os elementos da configuração de mão? Configuração de dedo do polegar, do indicador, do médio, configuração do anular, configuração do auricular, orientação de palma. Tá? Posso continuar a escrever toda a mão esquerda ou posso vir aqui para a configuração de mão da mão direita. Polegar estendido, indicador estendido, médio estendido, anular estendido, auricular estendido, orientação de palma para medial. Tá? Ambas as mãos estão no espaço neutro. Elas se tocam? Não, né? Então não temos ponto de contato, apenas ponto de articulação. Aqui nós temos a locação. E por último, temos movimento na mão passiva? Não. Temos movimento na mão ativa? Sim. Temos. Né? Como que é o nome desse movimento aqui? Não, pronação é esse daqui, que você movimenta o antebraço. Por consequência, né, por implicação, você movimenta a mão. É o suplinação. Não. Supinar, pronar. Né? Supinar, pronar. Não. Esse é o movimento de leque que a gente fala no comum, é circundação parcial. Tá? O movimento de circundação parcial. Ok? Vamos fazer a descrição por parâmetro? Né? Vamos começar, obviamente, pela configuração de mão. Aqui, né? Linha superior, mão esquerda, polegar. Tá? Polegar, indicador. Veja bem, médio, anular, auricular. Esses 3 dedos estão iguais. Eu preciso escrever apenas um deles. Os outros ficam subentendidos. Orientação de palma completa a minha configuração de mão. Mão direita, repete-se aqui o polegar, que também está estendido. Indicador também estendido. Médio também estendido. Anular e auricular estão iguais. Eu omito. Orientação de palma, medial. Ok? Se eu estiver lidando só com os parâmetros, configuração de mão, por exemplo, na minha pesquisa, né, eu estou fazendo comparação de sinais, eu vou fazer o registro dessa forma na minha pesquisa, na minha dissertação, na minha tese, no meu artigo, no meu livro. Ponto de articulação, espaço neutro, não tem ponto de contato nesse sinal. Movimento, por último. Prontinho. Agora posso partir para registrar o morfema disso daqui. Ou seja, o sinal como um todo.
Apóstrofo, porque eu tenho elementos que se repetem em ambas as mãos. Configuração de mão. Ponto de articulação, que é a minha locação. Movimento não tem. Ok? Mão direita. Então, o elemento diferente que aparece aqui em relação à esquerda para mim é um movimento. Agora eu consigo separar os núcleos de sentidos? Aí, consigo, tá? Porque isso daqui, tá, pessoal? Isso daqui, ó. Deixa, eu posso apagar isso daqui? Ui, deixar só o sinal no tudo ali. Vamos fazer a separação. Olha só. Isso daqui, ó. De onde vocês acham que essa partícula aqui vem? Será que existiria um sinal anterior a esse que empresta esse elemento? Exatamente, é esse sinal aqui, ó. Tá? Então, isso daqui vem disso daqui. E aí eu não vou fazer a tabelinha não, tá, pessoal? Porque a gente já está próximo do final da nossa aula. Vem disso daqui, ó, pessoal. Dorsal dos dedos. Como que é dorsal dos dedos mesmo? Assim. Dorsal do dedo. Sem movimento. Ponto de articulação, tá, pessoal? Espaço neutro. Ponto de contato da mão esquerda, dorsal do dedo polegar. Ponto de contato da mão direita, palmar do dedo indicador. Ó. Tá? Eu já vi esse sinal desse jeito aqui, eu já vi desse jeito aqui. Tá? Várias formas do movimento. Tá? Vou registrar com esse movimento aqui. Ou só é só na esquerda. Né? Tá? Então, olha só. Esse L ali, ó, é desse sinal aqui, ó. Letras. Tá? E isso daqui, que é a mão não dominante desse sinal. Será que de onde que vem isso daqui? Será que é um elemento novo ou simplesmente tomaram isso daqui de algum sinal já existente? Né? Tomaram de um sinal já existente. Esse sinal aqui. Né? Vamos a ele. Tem várias formas de sinalizar isso, né? Movimento circular, tem dessa forma aqui, né? Uma vez eu me lembro, uma aluna aqui do curso, a Darlene, uma aluna surda do curso, ela sinalizou dessa forma aqui com esse movimento. Tá? Particularmente eu acho esse movimento um pouco estranho. Tá?
Peraí, pessoal, que o meu medial aqui ficou. O registro ficou estranho. Vocês conseguem perceber que a escrita e a descrição dá uma outra dimensão da morfologia dos sinais para a gente? Do estudo da composição das formas? Eu tenho certeza, não consigo. Hã? Tenho certeza, não consigo. Tenho certeza que sim, professor. Pois é. Não tenho consigo, é certeza. Aham. Tem diferença. Né? Então, olha só, aparentemente, a gente olhando para a sinalização, né, letras libras. Esse é um sinal fácil da gente perceber que esse L é letras e que essa mãozinha aqui é língua de sinais. Mas de onde eles vêm? Né? Esse L aqui está presente nesse sinal e ele é tomado dessa forma para compor essa nova. O senhor conhece esse? E esse eu conheço. Assim, licenciatura, né, em letras libras E bacharelado para a interpretação. bacharelado em letras libras. Né? Sim, eu havia esquecido disso, mas e aí, né, letras, né, continua. Né? Aliás, a gente podia fazer um exercício com esses dois sinais, né? Vocês fazerem a descrição deles em casa. Né? Aí lembrem-se dessa raiz, né, que é letras, né, que faz essa conexão. Eu não tenho certeza se toca os dois dedos ou se é só um faz assim. Isso que eu estou na dúvida agora. Aí, agora eu esqueci agora. Mas Por gentileza, acessem o dicionário Acesso Brasil para ver o essencial lá. Tá? E aí façam um registro para a gente como exercício. Tá? A gente acaba desenvolvendo uma outra visão. Quando a gente escreve a língua de sinais, a gente acaba desenvolvendo uma visão muito mais profunda sobre a língua e muito mais minuciosa. Tá? A gente se torna como Vygotsky diz. Gente, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a importância da escrita para o desenvolvimento da nossa cognição, da nossa mente, leiam Vygotsky. Tá? Pensamento e Linguagem é um ótimo livro dele. E A Formação da Mente, se não me engano, também é uma ótima leitura para a gente. A introdução da minha tese tem por base principalmente essas duas obras. Né? Ali a gente vê o quanto a escrita é importante para a gente criar consciência sobre os elementos que a gente mobiliza ao utilizar a língua. Então, veja bem, uma pessoa que não escreve a língua de sinais, ela não tem consciência plena dos elementos linguísticos que ela mobiliza no sistema da língua de sinais para sinalizar. A escrita de sinais, tchau Marina, gratidão pela presença. A escrita de sinais, independente de qual sistema for utilizado, tá? Ela vai nos auxiliar nessa conscientização desses elementos que a gente utiliza na sinalização. Né? Veja bem, isso aqui é um sinal que aparentemente já deixa claro para a gente que ele tem duas referências, né? Uma letras e outra sinais. Mas qual sinal anterior a esse, letras libras, pertencem essas duas referências? Eles estão aí na língua. É muito fácil você dizer que escola, que igreja, que cemitério é composto. É visível, você consegue ver, é muito nítido, é muito claro. Você vê os dois sinais ali, porque você aprende em casa, você aprende a estudar separadamente. Agora, você aprende esse sinal aqui separado? Não, você acaba por aprendê-lo de forma única e ter a consciência de que se trata de
um único sinal, mas não, foram dois sinais que foram aglutinados aí. Esse sinal e esse sinal, eles foram amalgamados, os elementos deles foram fundidos, por assim dizer. Né? E aí, isso daqui permanece desse sinal, isso daqui permanece desse sinal. E aí a gente tem um novo sinal. Tá? É por isso que eu gosto de estudar e é por isso que eu passo horas da minha vida estudando e aplicando o que eu estudo na prática. Pessoal, muito obrigado. Jô, Áurea, Camila, Rosivane, Rayane, Alan, muito obrigado pelo prestígio. Marina já se retirou. Eu fico muito satisfeito, muito feliz que vocês estejam aqui prestigiando a minha, esse curso, na minha simplicidade, dentro dos recursos que eu posso dispor e oferecer. O conhecimento vai ser mediado para lembrar Eduardo Carter: ó, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século nesta caverna escura por puros ministros do amor. Ó, não deixeis apagar a sagrada chama. Que chama é essa? Chama do conhecimento. Nós temos o dever de manter acesa e de passar ela adiante, de passá-la adiante. Né? Obrigado, pessoal, e a gente se vê na nossa próxima aula.